Essa próxima apresentação, eu vou tocar no assunto da comissão de igreja. Eu não vou fazer uma apresentação sobre comissão de igreja, mas eu vou dar algumas dicas para você tornar a comissão da sua igreja mais eficiente. Então, nós não vamos demorar muito nesse ponto, porque eu quero ir para o terceiro bloco, rapidamente, e termos um momento de perguntas. Então, se você tem pergunta, vai guardando aí, que em algum momento nós vamos dar a oportunidade. Então, são dicas para a comissão da igreja. Você, pastor, você, ancião, você está envolvido diretamente na comissão de igreja, na liderança. E eu sei que para alguns esse é um momento difícil, para outros um grande desafio. Então, vamos tentar ajudar aqui com algumas dicas para tornar esse momento da igreja mais efetivo, não é? Primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: nunca tenha uma comissão de igreja sem ter o quê? Uma agenda. Então, por exemplo, quando eu reúno os anciãos da minha igreja, eu chamo também o tesoureiro e eu chamo o secretário ou secretária da igreja para vir nessa reunião, que eu chamo de concílio de anciãos. Então, ali eu pergunto se eles têm algum item que eles estão trazendo dos departamentos para a comissão da igreja. Itens que sejam próprios para a comissão da igreja. Porque tem muitos itens, escutem o que eu vou falar aqui. Tem muitos itens que vocês estão discutindo em comissão de igreja que poderia ser discutido nas comissões dos departamentos. Então, dê autonomia para os departamentos fazerem pequenas decisões. Por exemplo, na minha igreja, eu sempre dizia assim, nós temos um plano de finanças aqui, o orçamento da igreja. Eu vou dar aqui números assim como exemplos, tá? Por exemplo, até R$50, se o seu departamento, você é o diretor do departamento, você precisa gastar, até R$50, você não precisa pedir autorização de ninguém. É para o departamento, é algo que vai ser bom para a igreja, compra, traz a notinha para o tesoureiro e o tesoureiro vai te reembolsar. Mais de R$50, você tem que falar com o tesoureiro da igreja. Até uns R$150, R$200, o tesoureiro da igreja tem autonomia para te autorizar. Mais do que isso, a gente traz para a comissão da igreja. Então, eu filtro as coisas de tal maneira que eu só trago para a comissão da igreja aquilo que é justificado. Coisas pequenininhas eu deixo em outros níveis para a decisão. Se você vai para uma comissão de igreja, pastor ou ancião, sem uma agenda, significa que você não está preparado para aquela reunião. Você nem sabe o que vai ser discutido naquela reunião. E aí vai criar confusão, porque tem gente que vai querer colocar itens de última hora. E não é assim que funciona. Existem exceções? Existem. Mas você precisa ter uma agenda. 5 itens, 10 itens, e terminou a reunião. Ok? A sugestão número 2 é que você tem que estipular um tempo de duração. Não precisa ser um tempo britânico, mas você tem que ter uma média de tempo. Por exemplo, eu entendo e tenho ensinado e pratiquei isso no meu ministério, e funcionou muito bem, 1 hora de comissão. Só 1 hora. Você não precisa mais do que 1 hora. Quando eu digo 1 hora, pode ser 50 minutos, pode ser 1h15, mas em torno de 1 hora. Quando pastores, anciãos, ficam ali remoendo o assunto, 2 horas, 3 horas, comissão toda semana, está escrito na sua cara, incapacidade de liderar bem a igreja. Porque eu fui pastor das maiores igrejas no sul do Brasil, Central de Porto Alegre, Central de Curitiba, 1 hora de comissões de igreja. E além do mais, 1 vez por mês. Tem pastor que tem comissão extraordinária toda semana. O que é isso, gente? Vamos saber administrar a igreja direitinho. Há momentos em que precisamos ter uma reunião administrativa rápida? Sem dúvida, mas é exceção. Então, agenda, 1 hora e 1 vez por mês. Eu me lembro quando eu fui pastor da Igreja Central de Santo André, em São Paulo. Era jovenzinho. Foi o meu 2º distrito. Tinha acabado de ser ordenado. Uma igreja enorme, era onde a casa publicadora funcionava antigamente. Ela tinha acabado de ir para a cidade de Tatuí. Uma igreja com talento musical de pregadores, uma igreja tremenda, 1.200 membros naquela época, só na igreja central. E eu chego lá, novinho, sem experiência. O ancião comentou comigo, pastor,
eu temo pelo seu ministério aqui, porque essa é uma igreja difícil. Só para que o senhor tenha uma ideia, a comissão aqui, pastor, é de 3 horas e é fogo cruzado. Ancião amigo. Ancião amigo, ele me falou a realidade. Eu falei, é mesmo, é? E eu fiquei pensando, como é que eu vou sobreviver numa igreja como essa, na comissão? 3 horas, discutindo, fogo cruzado e não sei o que mais. E eu pensei, vou estabelecer um critério que eu aprendi com alguém. 1 hora. Cheguei na comissão, um cara de quem sabia de tudo. Falei, irmãos, eu em meu ministério, não é? Eu tenho o hábito de ter comissões de 1 hora. Eu acho que é suficiente, eu acho que é bom. Eu tenho tempo para começar, tenho tempo para terminar e costumo ter agenda. E faço comissões só 1 vez por mês. Eu pensei, 1 hora de fogo cruzado eu aguento, mas 3 eu não aguento. E o pessoal amou a ideia. Porque se é uma coisa que ninguém gosta, é de comissão de mais de 1 hora. É de comissão que não tem hora para começar e não tem hora para terminar. Ninguém quer isso. Por isso que tem dificuldade de reunir a comissão. Porque estamos desacreditados no nosso estilo de liderança. E aí, aceitaram a ideia, votamos, fiquei super feliz. Começamos o item número 1 e começou o bombardeio. Briga daqui, crítica de lá, desacordo aqui, e vai. E eu analisando, vendo a coisa, vamos para frente. Não, pastor, tem coisa aqui, ok, vamos em frente, tal. Brigaram. Quando terminaram, fomos para o item número 2. Quando eu pensei que eles nem tinham mais energia para brigar, continuaram brigando, e foram. Queridos, nós chegamos no item número 3, tínhamos uns 10 itens na comissão para discutir aquele dia. Eu olhei no relógio, 1 hora. Eu falei, bem, queridos, o tempo terminou, infelizmente não cobrimos nem o item número 3, mas nós vamos terminar por... Não, pastor, a gente tem que cobrir isso, porque isso é importante. Eu falei, amigos, nós fizemos um acordo. 1 hora é suficiente. Agora, me desculpa, eu sou jovem, estou aprendendo, mas eu reconheço que vocês falam demais aqui na comissão da igreja. Aliás, vocês brigaram tanto hoje, que eu estou questionando no meu coração se vocês têm credibilidade para representar a igreja de vocês. Eu estou envergonhado. Vocês falaram demais, coisas que não tinham nada a ver. Eu acho que a gente tem que ser mais objetivo. Veja, nós não vamos continuar a comissão mais hoje, nós só vamos ter a próxima comissão no mês que vem, e é 1 hora. Próximo mês a gente se reuniu. Tinha os itens anteriores, os itens novos, e eu disse para eles, 1 hora, vamos aprender. E foi pá. Votamos tudo, queridos, em torno de 1 hora. É possível. Mas o que acontece? A liderança da igreja está num caminho tão acostumado que não se muda, é aquele caminho da vaca que eu sempre insisto. Vamos ser criativos, vamos ser mais ativos, mais modernos na maneira de liderar a igreja nesses detalhes. Bom, vamos aqui então em frente. Coro. É uma coisinha que às vezes dá confusão na mente de algumas pessoas. Como eu tive muitos anos de confusão em relação ao quórum da comissão da igreja. Por exemplo, se a comissão da igreja tem 20 membros, qual que é o quórum mínimo nesse caso? Quanto? Eu amo vocês porque vocês erram com confiança. Quem disse para vocês que é 11? Aonde é que está escrito que é 11? Me diga. Caminho da vaca. É tradição que a gente vem trazendo, a gente nem sabe de onde veio e nem sabe para onde vai. E por muitos anos eu tinha essa noção de que era metade mais 1 também. E quantas vezes eu tive que cancelar a comissão da igreja porque eu não tinha um quórum mínimo. Por falta de conhecimento. Então veja que Deus ele valoriza o conhecimento. O conhecimento é importante quando a gente fala em liderança de igreja. Então não é nem 10 e não é nem 11. O que é então, pastor? A igreja é quem tem que votar o quórum. E o número do quórum da comissão da igreja não tem nada a ver com metade mais 1. Por exemplo, em Curitiba, eu tinha uma comissão de igreja de 150 membros. Só de anciãos eu tinha quase 70. Então, eu tinha os departamentos, tinha convidados que... Era 150 ali. Qual que era o quórum da minha comissão de igreja em Curitiba? 7 pessoas.
Esse era o quórum votado pela igreja. Então, normalmente, o quórum de uma comissão, não importa o número de membros que você tenha, é entre 5 e 7. A gente diz, é o quórum mínimo. Entende o que eu estou falando? Não tem relação de 50% mais um. É algo que a comissão traz para a igreja, vota, para autorizar a comissão da igreja a funcionar. Vamos caminhar para frente. Eu sei que isso vai gerar um pouco de contenda aqui. Imaginemos que o quórum que a sua igreja votou seja de 5, ok? A sua igreja votou um quórum de 5. Quantos votos a favor seria necessário para aprovar algo se há somente 5 membros presentes? Então vamos lá. Vamos imaginar que a sua igreja tem 20 membros na comissão. E a sua igreja autoriza a comissão a funcionar com um quórum de 5. Se 5 pessoas chegaram, pode começar? Pode. Você está autorizado pela igreja. Se você só tem 5 e agora você tem que votar uma transferência ou tomar uma decisão, você tem que fazer um voto. Para aprovar qualquer coisa, quantos votos em favor você precisa ter entre os 5? Caminho da vaca. Vocês estão vendo como são as coisas na igreja? Se você está trabalhando com um quórum mínimo, para aprovar qualquer coisa, você tem que ter 5 votos a favor. Se um vota contra, nada feito. Porque você está trabalhando com um quórum mínimo. É assim que a igreja trabalha, queridos. Agora, a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso em qualquer lugar. Eu não sei como é que escondem tanto conhecimento importante para nós, muitas vezes, como anciãos e pastores. Mas é assim que funciona. Vamos ver o que acontece aqui na frente. Quantos votos a favor são necessários para aprovar qualquer coisa numa comissão de igreja? Se eu tenho um quórum mínimo de 5, mas hoje vieram 12 pessoas. E agora? Quantos votos eu preciso para aprovar qualquer coisa? Estão com medo, não é, de responder? 5. O que é esse? Vocês estão abusados agora, hein? Vamos errar, mas não vamos errar tão feio assim. Tudo o que passa de 5 é metade mais 1. Nesse caso, se você tem 12, metade é 6, mais 1, 7. Você precisa ter 7 votos a favor, porque aí você coloca a regra do metade mais 1. Tudo que é acima de 5, o que é abaixo de 5, já não pode votar nada, porque se você só tem 5, você precisa de 5 votos em favor. Se você tem 12 pessoas presentes, você precisa de 7 a favor para votar. Agora eu vou jogar um pouco mais duro com vocês. Deixa eu ver o que... Só um minutinho. Não, aqui já é outro voto, amigão. Aqui já é outro voto. Esquece os 5. É outro dia, é outra comissão. 12 pessoas estão presentes. E você coloca algo em votação. Para aprovar, você tem que ter metade mais 1. No caso, quando você tem 12 pessoas. Mas eu vou complicar a situação agora. 12 pessoas vieram. Ok? 4 pessoas votam a favor. 3 pessoas votam contra. E 5 se abstêm. E agora? Entenderam? Vou repetir. 12 pessoas estão na comissão da igreja. 4 votam a favor. 3 votam contra. E 5 voto nulo, ou branco. Não querem votar, querem ficar neutros. É um direito que eles têm. Ok? O que eu faço nesse caso? Dá para votar ou não com essa configuração? Dá? Seguro? Pela fé dá, não dá? Hã? Não dá, né, irmão? Aí faltou fé então, né? Não dá. Dá ou não dá? Então nós estamos meio divididos hoje aqui, né? Temos que sair falando uma mesma linguagem. Dá para votar, sim. Por que dá? Porque a regra diz que os que não votaram, os votos brancos, eles como eu estou esquecendo o português aqui, eles são agregados ao voto da maioria. Qual foi o voto da maioria? 4 em favor. Então agora fica 9. Com 9 está votado. Porque na verdade, quando as pessoas não votam, elas estão dizendo, o meu voto vai para quem for maioria. Se 4 são contra, 3 a favor, 5 são neutros,
os 5 votos do neutro se juntam aos 4 que foram contra, não está votado o item. Está dando para entender até aqui? Não estou confundindo não, né? Então vamos em frente. Mais uma dica, não é seminário de comissão, é só dica, para que você fique esperto. A igreja, ela tem que votar, ok? Agora não estou falando mais da comissão da igreja, estou falando da igreja. Quando a comissão vota uma coisa, você tem que trazer para a igreja alguns itens. Então você tem que saber o que é que a igreja vota e o que é que a igreja não vota. Então, o que é que a igreja vota? 3 coisas vocês precisam ter em mente. É um conceito que vocês têm que colocar e não pode esquecer. Primeiro, a igreja tem que votar o que é caro. O que envolve muito dinheiro. Não deixa só para a comissão da igreja votar isso, não. Não tome esse risco por conta de vocês. Traga para a comissão, porque é caro, está envolvendo muito dinheiro. Qual é o outro item? O que é importante, mexe com toda a congregação, é importante. Então eu tenho que trazer para a igreja para votar esse item. E o que é necessário? O que significa o que é necessário? O que é requerido pelo manual da igreja. Tem coisas, queridos, que por mais autoridade que uma comissão de igreja tenha, vocês não têm a palavra final. Quais são estes itens? Disciplina eclesiástica. Pode a comissão da igreja disciplinar alguém sem o voto da congregação? Pode haver batismo de alguém sem aceitação da congregação? Pode haver transferência de membros sem a palavra final da igreja? Não. Pode haver aprovação de orçamento da igreja sem a palavra final da igreja? Não. Pode haver eleição dos novos oficiais sem a palavra final da igreja? Não. Então vamos colocar em mente. O que é caro, vai comprar um terreno, envolve muito dinheiro, vai precisar fazer campanha na igreja. Vota então na igreja. O que é importante, mexe com todo mundo tem que saber, é importante, vamos trazer para a igreja. E o que é necessário, que significa o que o manual da igreja exige que você traga para a igreja. Então, vamos ver agora o que vem pela frente. Numa reunião da igreja, que a gente chama de negócios, é isso? Reunião de negócios? Ou reunião administrativa. Vocês sabem que em 2005, me corrija aí, foi estabelecido no manual da igreja que a igreja tem que ter um quórum para as reuniões administrativas. Foi 2005, é isso, tá. Eu confundo às vezes com 2010. Mas vamos lá. 2005 foi votado pela Igreja Mundial de que as comissões administrativas da igreja têm que ter um quórum. E é interessante que o manual da igreja não estabelece proporção e não estabelece nenhum número. Por quê? Porque é a igreja quem tem que decidir. Mas a gente tem que usar o bom senso. Então eu estou aqui agora para representar o bom senso da igreja. Porque eu trabalho na Igreja Mundial, eu sei o que a igreja pensa. Então qual é o bom senso? Vamos lá. Se a nossa igreja, vamos imaginar, tem 100 membros, a igreja tem 100 membros, qual deveria ser, num bom sentido, o quórum mínimo para uma reunião administrativa da igreja? Vamos lá, vocês são inteligentes. 10, eu acho que é muito baixo esse número. Não pode ser um número tão alto e não pode ser um número tão baixo. Tem que ficar ali no meio termo. Eu diria para vocês o seguinte, que deveria ficar entre 40 e 60. Porque se você colocar 70, vai ser difícil você reunir a igreja para uma reunião administrativa. Talvez aí o melhor momento, até se você está tendo dificuldades, é voltar a algumas coisas no sábado de manhã, quando você sabe que a maioria dos membros estão ali. Mas eu noto que a maioria dos pastores, eles não sabem que tem que ter esse quórum, apesar que está no manual da igreja. E eles não se apercebem se tem quórum ou não, quando vão votar alguma coisa na igreja. Tem que ter quórum. E a igreja tem que votar este quórum. Você sabe qual é o quórum da sua igreja? Sim ou não? Estou complicando a vida de vocês hoje aqui, hein? Então, gente, leiam o manual. Ministerial do Campo me ajuda nesse sentido. Não é Jonas Arraes, regra. Eu só estou aqui para representar aquilo que é procedimento da igreja. E que funciona bem.
Porque se amanhã ou depois você é pastor ou você é ancião, e você vai votar alguma coisa, se não tem quórum, um membro da igreja pode se levantar e dizer assim: você não tem autorização para votar nada aqui na igreja, porque o manual diz que tem que ter quórum, e a igreja nunca votou um quórum mínimo. Aí você está complicado, passa vergonha publicamente, vai perder o apetite, vai emagrecer e vai ter problema na vida. Não é? Então, tem que ter um quórum. Qual que é o número? O manual da igreja não dá, mas não pode nem ser alto e nem ser baixo. Entre 40, 60. Uma outra coisa bonita, você estabelece um quórum de 50 pessoas, vamos supor. Aí você vê que está tendo muita dificuldade para reunir este quórum. O manual diz que para a próxima reunião você pode mudar o quórum. Você pode mudar o quórum quantas vezes você quiser, mas tem que ter a aprovação de quem? Da igreja. A igreja tem a palavra final. Está certo aí? Agora, uma última coisinha que eu queria dizer para vocês, antes de ir para esse último slide aqui, porque eu quero apresentar um outro tema aí. Quando vocês vão ler relatório de comissão de igreja, a comissão teve uma reunião, tomou alguns votos. Normalmente, o que faz o pastor e o secretário ou a secretária da comissão? Traz o resultado para a igreja. Aqui está um outro errinho que nós estamos cometendo. Eu vou aqui mostrar o erro. Então, a secretária passa para frente e diz assim: irmãos, a comissão esteve reunida no dia 22 de julho, às 8 horas da noite, teve quórum, o irmão João fez a oração inicial, os membros presentes foram a irmã Maria, papapá, e começa aquele monte de... Para que isso? Não é requerimento jurídico para fazer isso. Simplesmente seja objetivo. Queridos, a comissão da igreja esteve reunida e nós estamos trazendo para a igreja aquilo que é importante, aquilo que é caro e aquilo que exige o voto da igreja. Acabou. Agora, tem gente que a comissão da igreja votou pintar a fechadura da porta da casa do pastor. Para que isso? A igreja não precisa saber disso. A igreja já delegou uma certa responsabilidade eclesiástica para a comissão, para tomar decisões em detalhes, sem perturbar a igreja. Não, a comissão votou, querido, comprar uma cadeira. Precisa trazer para a igreja isso? Seja sincero. Não perca tempo com picuinhas. Vai para aquilo que exige o voto da igreja. Vai para aquilo que é caro. Vai para aquilo que é importante. Vai para aquilo que é essencial. Tá certo? A comissão teve reunida, teve quórum. Claro, se a reunião aconteceu, é porque teve quórum. Não precisa dizer coisas repetitivas. Então vamos ganhar tempo, porque tempo é precioso. Lembre-se que você passa 3 horas na igreja, no sábado de manhã. Meia hora de sermão, meia hora de lição, meia hora de oração e cântico, e 1h30 eu estou entendendo ainda o que nós estamos fazendo. Vamos analisar o que nós estamos fazendo. O último ponto. Quando se trata de disciplina eclesiástica, é importante ter uma certa unanimidade. Porque se a comissão da igreja está dividida, cuidado em trazer um item de disciplina para a congregação, que a igreja também vai se dividir. Então, assuntos muito essenciais que envolvem princípio, tem que haver unanimidade. Não estou dizendo totalidade, unanimidade. Por exemplo, alguém foi infiel à esposa. O manual da igreja é claro, tem que ser disciplinado. Aí chega na comissão, aí fica lá, 60% é a favor, 40% é contra. Mas contra por quê? Se nós estamos seguindo um princípio bíblico, uma orientação do manual da igreja, por que 40% é contra? Porque você é amigo do indivíduo? Porque você quer defendê-lo? Porque aqui na comissão nós temos que trabalhar naquilo que é correto. Não é na base de amizade, de querer proteger um daqui, a regra é para todos. Então, nesse caso, quando nós vamos votar uma disciplina, eu sempre digo, olha, queridos, nós temos que falar uma mesma linguagem. Porque se não existe unanimidade aqui, na nossa decisão, nós vamos dividir a igreja, neste assunto que diz respeito a princípio. Então, é importante manter esta unanimidade, porque princípios estão envolvidos.